Olá, muito boa tarde. Como a Catiúcia falou aqui no Notícia Agora, que acabou de sair do ar, quase 60 bilhões, né, de custo de saúde, mas aqui no Brasil são 6 milhões de pessoas que no mundo morrem no ano por causa do tabaco. No Sem Censura de hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, mas vamos falar também de música e de educação e de segurança e de teatro. Nossos convidados são Roberto Ferreira, que é professor aqui no Rio. Ele conseguiu acalmar os seus alunos cantando durante um tiroteio. Parabéns, professor. Nós estamos com o doutor Alfredo Scaff, que é médico e que trabalha na área de prevenção da Fundação do Câncer. Ele vai falar conosco sobre esse Dia Mundial Sem Tabaco. Prazer em tê-lo aqui. Estamos também com o André Junqueira, que é ator, está em cartaz com a peça Crimes Delicados aqui no Rio. Ótimo, lindo título, André. Obrigado. E estamos com Sandra Duailib, que é cantora e que está lançando seu DVD Celebrizar, que é o primeiro DVD onde ela festeja já 10 anos de carreira, Sandra. Aí, ó. Muito bom. Estamos com a produtora de web, Camila Abreu, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Oi, Camila. Olá, Vera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para participar do programa é simples, basta entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados, que eu vou estar aqui recebendo tudo e passando para eles. Lembre-se de usar a hashtag Sem Censura. Maravilha. Hoje tem muito assunto para vocês falarem, né? Porque Sim. esse negócio do tabaco, o negócio da segurança com o Roberto, de teatro, da música, pode ser um programa com muita participação. Vai ser sim. Olha só, Roberto, professor, de repente a fama. De repente a fama. Faz quanto tempo que você faz esse trabalho? Faz quanto tempo? Olha, eu sou professor há 35 anos, né? Mas na Zona Oeste, onde eu estou, já faz 14 anos. Você é professor de quê? Educação musical. Quantos alunos você tem? Olha, atualmente 700 alunos. Você dá aula para a escola inteira? São 2 CIEPs. E como professor de música, ele passa 2 vezes na semana, 1 vez na semana em cada turma. Então eu tenho 20 e poucas turmas. Traduzido em média, uns 700 a 800 alunos. Nem eu mesmo sei o total. Roberto, 14 anos que você falou que você está na Zona Oeste, são nesses 2 CIEPs, não é isso? É. Quer dizer que você conhece os diretores, você conhece todo mundo, você conhece aluno por aluno, você sabe o nome de todos? Não. Não é? É impossível. É impossível? Eu tento conhecer muito o coração de cada um. Entende? Mas o nome assim não dá para... Passa o ano e a gente não decora, não fica... Saiu uma ótima matéria na segunda-feira no Jornal Globo. A partir daí você foi chamado para Globo News, Fátima Bernardes. Você está sendo muito requisitado pela mídia. Sim. A matéria do Globo, ela é uma matéria muito boa, porque ela conta um pouco a sua vida e conta que você sempre fez isso, ou seja, que há 14 anos você convive com esse tipo de violência perto da escola, porque os CIEPs estão no meio de comunidades carentes com problemas de violência, é isso? É isso. E aquele tiroteio, aquele momento, ele não tem hora marcada, né? Então, às vezes você está tocando uma música, dando uma aula, uma boa aula, e acontece. E naquele momento você tem que tomar uma iniciativa, uma decisão rápida para se proteger e proteger aquelas crianças. E antes que aquilo se torne um pânico geral, porque as crianças ficam pensando nos seus irmãozinhos, na sua mamãe que está por ali, na comunidade. E é onde eu comecei a pensar em tirar as crianças para o corredor da escola. E o corredor limpinho, né, da escola, eu pensei, aqui é um bom lugar para dar uma aula, né? Vamos ali, vamos ter aula diferente. Então eles vão para o corredor, sentam lá bonitinhos e eu dou aquela aula enquanto a coisa acontece. Eu peço alguém para me avisar quando acaba, né? E dessa vez durou 30, 40 minutos. E tanto que a música
encobre todo aquele barulho, porque ali o som já é menor. E realmente não é perigoso ali não, no corredor? Ali não. Com certeza, quer dizer, a bala não atravessa a parede, tem o espaço da sala, né? Tá. Já... Que tem as portas, né? As portas e são as mais portas vulneráveis. também. Então, já elimina aquele medo da bala ricochetear e pegar numa criança, como aconteceu em março. Agora, a gente achava que tinha UPP nesses lugares. Não tem UPP não, Roberto? Não, Nunca ali teve? Não. Ali não tem UPP, não. Nunca teve. Naquela área, não. Então, corre solto mesmo, tiroteio frequentemente. Porque aquela é uma área que tem comunidades, rivais por perto, então acontece mesmo com frequência. As crianças ficam muito apavoradas? Qual é a reação delas? Quem que fica mais apavorado? Criança, aluno, professor? Os professores não estão acostumados, então eles se apavoram mais. A criança, a gente percebe pela faixa etária. Então, as menores não estão tão acostumadas, então elas choram, elas querem se jogar no chão, elas, enfim, se descontrolam mais fácil. Já os maiores, a gente percebe que já estão até acostumados com aquilo. E isso me assusta. São crianças de que idade a que idade? É todo primeiro grau ou tem segundo grau? Com a mudança este ano, então, o CIEP vai até o 6º ano fundamental. Tá. Mas até o ano passado, o CIEP atendia até o 9º ano. Tá, então vai dar crianças de 14, 15 anos, né? Não, menos. Esse ano é 6º ano, 11, 12 anos. Tá, são crianças pequenas. Pequenas. E o resto dos professores e a diretora, como é que ela se comporta em relação a essa violência? Ela nos alerta, né, a todos os professores a tomarem uma decisão, porque cada um tem que ter sua estratégia, né? Então, de repente, professores que têm lá um som, colocam para as crianças, outras tiram realmente para o corredor, outras colocam para desenhar, outros acolhem as crianças. Então, eu não conheço bem, mas cada um usa a sua estratégia de conforto, de proteção. E você sempre toca para elas? Você sempre leva elas para o corredor? No meu caso, eu estou sempre agarrado com violão, né? Até porque esse é o seu instrumento de trabalho. É o meu instrumento, é o meu companheiro dileto, né? Como diz o poeta. E as músicas, várias músicas eu tenho da minha autoria e adaptadas exatamente para aquele local, para aquele momento, momentos de paz, momentos de alegria, momento de descontração, né? Porque eu costumo dizer que através da música você fala de todas as ciências, né? Olha só, Roberto, vocês são obrigados a parar muitas vezes de ter aula nesses CIEPs? As estatísticas mostram, né? Então, as escolas estão parando. E a gente muitas vezes tem que parar mesmo, de dar aula. Eu estava vendo uma matéria que diz que esse ano só 6 dias. Isso, 7 dias. 7 dias que todos os CIEPs tiveram aula, que todas as escolas. O resto sempre tem uma ou outra que está parada. Onde fica a formação, onde fica a educação, né? A gente tem o VT, que afinal acabou caindo na internet, que todo mundo viu, teve... Quantos acessos, Camila? 2 milhões? 7 mil compartilhamentos e mais de 242 mil visualizações. Pois é, a gente vai mostrar que é uma professora filmando a sua aula no corredor, é isso? Vamos ver, então.
Eu posso explicar. É até o final, né? Tá toda a escola quase. Eu posso explicar um pouquinho aquela agonia das crianças quererem levantar, porque essa música é toda coreografada. E naquele momento elas não podiam levantar. Por isso que você diz não. Não, quietos aí, a minha preocupação é fiquem quietos. Porque o tiroteio estava correndo solto. Estava ao lado da sala, ali tem uma sala de aula. Vocês mesmo com a música, vocês ouviam? Não. Nada. Na Quando vai para o corredor, e o tiroteio estava próximo, né? Então, você escuta, né? Aqueles tiros. E o medo exatamente aconteceu que já atravessar, ricochetear. O que é mais impressionante é o tema da música, né? Que as crianças falam sobre esperança, sobre força e acreditar. Conta pra gente qual é o sonho que você tem em relação a essa música. É isso aí. Essa música foi feita por mim e pelo Paulo Ribeiro, um parceiro lá de Xerém. E tinha o sonho realmente de ser o tema do Criança Esperança. Criança Esperança. Da Rede Globo. Hoje, quando eu saí lá da Fátima Bernardes, lá do programa, a primeira pessoa a me procurar lá foi uma jornalista da Unicef, do Criança Esperança. Aí eu soltei a voz para ela e cantei tudo, a música toda, porque no programa às vezes não dá para cantar, né? Aí eu falei, agora, por favor, escute a música toda e grave aí, porque aí você leva. Aí eu já estava ansioso, porque é realização de um sonho. Se for, tudo bem, a gente fica muito feliz, vai. Você é compositor, né, Roberto? Você tem muitas composições? Tenho. Não tenho muitas, não, mas 35 composições bem trabalhadas, bem lapidadas, né? Você vai cantar pra gente qual? Essa da Criança Esperança, pra gente já ir fazendo propaganda para ir garantindo. Vai ser um prazer muito grande. Ser? Agora, posso cantar toda? Dá uns tem 2 alguma minutos. Coisa que não pode... Não sei, porque o programa, às vezes, porque os programas são tão rápidos. Porque demora 10 minutos? Hein? Demora... Não, 2 minutos. Tá bom para nós. 2 minutos a gente tem. Claro. Vai ser uma alegria, uma satisfação imensa poder cantar para vocês. Ótimo. Nesse momento tão valoroso aqui, tá? Que bom. Vamos lá. Então. Quero a esperança da boca que canta e sorri pra mim. Quero o calor e a vida, brincar e também ser feliz. Para brotar no meu peito, dentro do meu coração, muita alegria, 1000 fantasias, paz e mais compreensão. Música, brindes e cores, sonhos de um mundo melhor. Força, criança, criança, esperança, fé que levanta o astral. Música, brindes e cores, sonhos de um mundo melhor. Força, criança, criança, esperança, fé que levanta o astral. Eu quero ter e quero ver crescer brilho no seu olhar, para sentir, cantar, chorar, sorrir, amar e sempre amar. Toda a verdade que emana do nosso Pai Criador. Muita alegria, 1000 fantasias, acreditando no amor. No refrão, galera, você, música, brindes e cores, sonhos de um mundo melhor. Força, criança, criança, esperança, fé que levanta o astral. Música, brindes e cores, sonhos de um mundo melhor. Força, criança, criança, esperança, fé que levanta o astral. A grande roda, galera. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia.
laia, laia, laia. Eu falei, força! Aí elas fazem uma grande roda representando esse mundo criança, né? E quando eu digo eu falei, elas, força! E eu peço para gritar mesmo, né? E aí vai até o outro mundo, né? Esse grito deles. Maravilha, Roberto, porque na verdade a tua atuação mostra a importância que um professor que tem a vocação de professor tem numa turma. Isso é mesmo. Você está valorizando, na verdade, mais do que a criança, mais do que a paz, mais do que a música, você está valorizando a sua profissão, porque um professor como você vale a pena. Obrigado, muito obrigado. Olha só, eu soube que você tem estudos de seminarista. Sim. Mas que você foi para uma outra via, casou e teve filhos. Sim, sim. Deixei a desejada profissão de padre e entrei na vocação de pai. Né? Porque não foi, a gente percebeu que não era aquilo, né, que completava a minha vida. Então, juntamente com os orientadores, lá em Agudos, São Paulo, os padres franciscanos, né? E naquele momento foi difícil aceitar, né? Assim, o Roberto, você tem que repensar a sua vocação, né? Então, o seminário em Agudos, o maior seminário da América Latina, né? E os padres muito cultos. E você então tem que ir para casa, repensar, e quem sabe um dia você volte. Então, foi difícil para aceitar aquilo. Então, eu vim para casa e repensei tal, e continuei meu trabalho na igreja, na igreja católica, onde eu sou autor até do hino da padroeira. E daí a vida foi tomando outro rumo e eu encontrei a vocação de pai. E sou muito feliz e realizado com as duas filhas que tenho, a Letícia e a Samara. Maravilha, e elas têm muito orgulho de vocês. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, muito obrigado. Nós vamos para o intervalo, mas na volta a gente vai continuar com Sem Censura. É um minutinho só, até já. Hoje o Sem Censura está falando sobre o professor que cantou para os alunos se acalmarem durante um tiroteio aqui no Rio, mas estamos falando também de música, de teatro e de tabagismo. Vamos perguntar para a Camila se nós temos algum comentário, alguma pergunta? Temos sim. A Taninha Barreto, ela comentou: faz lembrar minha irmã, como inspetora de alunos na comunidade do Morro do Macaco, no CIEP, levava as crianças para o corredor do colégio e ficavam todos abaixados no chão. Triste realidade. Bem parecido com... Isso, muito parecido. E o Thiago Rodrigo comentou pelo Twitter: a história do professor no Sem Censura lembra o filme A Vida é Bela. Realmente, lembra um pouco, em que o pai contava histórias para distrair o filho, né, durante a Segunda aquela Guerra. coisa horrorosa. Exatamente. É verdade, tem sim, tem um pouco a ver. Agora, os seus crimes delicados, André, não tem nada a ver com isso, não, né? Vamos lá. Explica para nós, que crimes delicados são esses? Bem, Vera, então, a gente está em cartaz no Teatro dos Quatro com essa peça, terças, quartas e quintas, no Shopping da Gávea. Não tem muito a ver com esse tipo de história que está acontecendo. Não deixa de ser algum tipo de crime que está acontecendo, porém um pouco delicado. E é impressionante porque o professor agora falando sobre o que está acontecendo e a gente vendo tudo o que está acontecendo nesse mundo aí fora, tão complicado para tudo. Esse atentado terrorista que a gente acabou de dizer em Cabul, 90 mortes. Impressionante. E como as coisas estão tomando uma proporção que a gente já não sabe mais o que é um absurdo hoje, né? A peça, ela gira em torno de um abuso de poder que os personagens fazem em cima de um outro personagem que está na história. E muitas pessoas até perguntam, assim, na verdade uma tragédia que acaba se transformando numa grande comédia, mas um assunto muito delicado, porque trata-se da morte ou da tentativa de um assassinato, o que, segundo o autor, José Antônio de Souza, quando ele escreveu o espetáculo, há 45 anos atrás, em 1975, um momento de
um momento de repressão no nosso país, de ditadura militar. Esses personagens representavam as pessoas daquela época e numa tentativa de driblar a censura e colocar esse espetáculo em cartaz, escreveu esse texto falando sobre a realidade, tanto a realidade que é visível, a que a gente aqui está presente, como a realidade que está um pouco por trás disso, que a maioria das pessoas possuem. E hoje, cada vez mais, a gente enxerga isso. Quer dizer, na verdade, o crime é delicado porque ele tem uma hipocrisia nos personagens, é isso? Os personagens são extremamente sinceros. Eles não têm hipocrisia nenhuma. Você está vendo os personagens como eles são, na verdade. Isso causa um certo espanto nas pessoas quando crimes delicados, todo mundo assusta hoje em dia falando sobre esse tipo de nome, esse espetáculo, o que é isso, o que é isso. O que é impressionante é que quando as pessoas estão no teatro, e a gente está tendo isso agora, a gente está tendo, na verdade, um sucesso, porque como é difícil o teatro. Sempre fez sucesso essa peça. Sempre fez sucesso. Essa peça já foi montada pela Nissete Bruno, com Paulo Goulart. Isso foi o Abujanra dirigiu Nissete e Paulo. Essa peça já foi montada pelo Abujanra em 1974 ou 75, foi quando ele escreveu esse Exatamente. Então, essa peça é uma peça que já rodou o Brasil, a América do Sul, já várias vezes ela foi montada. É uma das Meninas dos Olhos do próprio autor, que no começo ele tinha um certo cuidado, porque é a primeira vez que essa peça está sendo montada por um elenco totalmente masculino. Isso é a novidade de vocês, é que o Marcos Alviz resolveu pegar um elenco inteiramente masculino e tem um casal e uma empregada e é a primeira vez que é montado por um elenco totalmente masculino. A princípio a gente assustou. Eu achei que ia ser assim, um casal gay e mais um... Não, fora disso. Não é isso. Tivemos várias perguntas com relação a isso. Tivemos muito cuidado no momento de construção dos personagens, com muito respeito à figura feminina, com muito respeito à mulher, que hoje em dia, não só a mulher, como todos os seres humanos do nosso país e do mundo, está sendo apedrejado na sua conduta, no seu valor. E o próprio autor ficou com muito medo no começo. Ele não queria dar esse texto para 3 homens fazerem. A princípio, o que ele pensou, entre aspas, foi: eu não vou dar meu texto para fazer ele com um casal de gay, porque assim, é um momento muito delicado no país para você falar sobre mais essa questão, sobre mais esse tema, e homens fazendo mulheres. Por quê? Ele acabou gostando. Por quê? Por quê? Foi a primeira pergunta. Por quê? A princípio, era apenas, como artista, era um desafio. Fazer um personagem feminino que não fosse o estereótipo de uma mulher. É o que eu acho que é o mais complicado na arte hoje em dia, e sempre foi, que você coloque vida num personagem em que não seja estereótipo, mas que sim, que ele exista de verdade. E graças a Deus, isso está acontecendo de uma forma fantástica. Os personagens não são estereotipados. Os homens que fazem as mulheres respeitando totalmente os sentimentos, as emoções, o caráter que uma mulher ou que qualquer ser humano tenha. Então você não vai ver um travesti, você não vai ver um homem tentando fazer uma mulher. Você vai ver um ator que tem uma alma feminina colocando ela em cena naquele momento. Impressionante. Tipo assim, Shakespeare Apaixonado, que tem ela fazendo um papel masculino e que você não percebe que, exatamente, muitos... Supõe-se que eu embarco nessa. O que acontece, às vezes, que no final do espetáculo, quando a gente chega normal, como nós somos agora, como vocês estão me vendo agora nesse momento, é que as pessoas falam: não era um transex, não era uma mulher. É porque é tão próximo de ser uma mulher e é tão próximo do absurdo, porque a peça fala sobre o absurdo. Um absurdo que, na verdade, é a realidade, né? Porque o que a gente fala lá dentro não chega nem perto do que ele está falando aqui agora. Quer dizer, na verdade, eu não conheço a história dela, não vi a peça, mas eu suponho que é um casal que resolve matar a empregada, né? Eles planejam um assassinato porque está na moda naquele momento fazer esse tipo de coisa. E a mulher, ela tenta convencer o marido a fazer esse tipo de coisa e ele está averso, ele não quer cometer o crime. E aos poucos ela vai tentando induzi-lo a fazer isso. Mas ela faz alguns crimes menores antes. Ela faz uns crimes menores. Ela começa a praticar com algumas coisas que ela tem em casa. E ele vai ficando cada vez mais assustado com isso. Enfim, a gente procura não contar muito para não contar. As pessoas choram de rir o tempo todo? Olha, são vários tipos de emoções. Assim, o que é impressionante é que em um determinado momento da peça... Nós temos a plateia inteira envolvida com o espetáculo. Envolvida com cenas que você fala: cara, não é possível
que eles estão rindo disso, porque as pessoas começam a rir delas próprias. Claro, você começa a rir nervosa. Se identifica completamente, porque tanto os agressores quanto as vítimas estão aqui, estão entre nós. Somos nós, na verdade. Isso que é impressionante no texto. Ah, maravilha, maravilha. Então foi uma boa ideia e está fazendo sucesso. Tá fazendo. Quando é que vocês estrearam? A gente estreou no dia 9 de maio. Nós estamos muito felizes, porque fazer teatro terça, quartas e quintas é um dia difícil para o teatro. Que horas é? 9 horas da noite. 9 horas da noite, é um horário difícil. 9 horas da noite, um horário difícil. Shopping da Gávea. Teatro dos Quatro no Shopping da Gávea. Bom, teatro também é muito bom. Na verdade, eu não sei hoje qual que é um horário bom para o teatro, porque assim, tá muito difícil fazer teatro. Tá, mas assim, sábado às 10 da manhã, domingo às 5 da tarde. Nós estamos buscando, assim, todos os artistas buscando horários alternativos, mas o que é impressionante, o que está acontecendo agora, porque a nossa peça não tem patrocínio. Nós estamos bancando. Vocês levantaram dinheiro. Nós levantamos esse espetáculo. Isso. Tivemos um apoio de algumas pessoas, que pessoalmente mesmo, que chegaram, que fizeram uma contribuição, deram esse dinheiro pra gente, que não chega nem perto do que nós já gastamos, mas já estamos tendo retorno. Eu queria falar isso porque, assim, tão difícil fazer teatro no Brasil hoje em dia, tão difícil conseguir dinheiro para fazer tantas coisas ruins acontecendo, e nós, através de um sonho que tivemos há um tempo atrás, vamos colocar esse espetáculo em cartaz, se não tiver, de qualquer forma nós vamos conseguir fazer isso. Conseguimos. E hoje temos o quê? O que é muito difícil. Sucesso. Gente, olha teatro só, hoje cheio. É o dia que os sonhos se realizam. Sandra, você realizou. já, muito. Roberto, muito bom. Eu vi o vídeo de vocês, a benfeitoria, tudo, não sei o que, muito legal, maravilhoso. Não, teatro cheio, teatro... Posso mostrar o vídeo? Claro. Vamos, porque assim a gente tem uma ideia. Tá. Ok, Mira, pode passar, vamos lá. Crime que você vai cometer. Você já pensou se arrepender disso? Várias vezes. E eu estou preparada para matar. Os peixinhos desapareceram! Eu sei. Eu achei que fosse o gato, mas o gato também desapareceu. Não precisa ficar tão excitada, Efigênia. Eu também já sei do desaparecimento do gato. Não, mas a senhora não sabe. Eu vi pelos dele por todo o quintal, assim. Eu achei que fosse o cachorro. Mas o cachorro também desapareceu. Eu também já sabia. Nunca embrulhei, misturei e distribuí tantos pacotes. A propósito, pra onde você mandou as mãos? Zona Sul do Leblon. E a cabeça? Presunique de Botafogo. Os pés? Diamante de Niterói. E as náticas? Mundial de Belfort Roxo. Muito bom. Esse texto vocês inventaram. Esse texto foi uma homenagem que nós fizemos ao Albujanra, porque o Albujanra colocou isso na montagem da Anicete com o Paulo, quando ele montou, em 2000. Foi a última montagem posso deles. Desvendar, então, para todos os nossos telespectadores o segredo de André Junqueira? André Junqueira é dentista. Contei. Também sou dentista. Tenho as duas profissões, na verdade. Pois Faço as duas coisas. Nós temos aqui músicos, atores e médicos. Tudo no plural. Olha só, maravilha. Obrigada, André. Bom sucesso. Obrigado a você. Até a próxima. Até a próxima. Vamos lá, Scaf. O que é a Fundação Câncer? A Fundação do Câncer é uma fundação aqui do Rio de Janeiro, que já tem mais de 25 anos de idade, né? Muito antigo aqui. Sempre trabalhou para o controle, pesquisa e controle do câncer na nossa sociedade. Está ligada ao INCA, não? Ela é uma fundação privada, filantrópica, né? Que sempre trabalhou muito próximo do INCA, né? Toda a parte de pesquisa, o REDOME, que é aquele registro de medula óssea, né? Doadores de medula óssea, por exemplo, ela é do INCA, mas é a fundação que faz toda a operação, que faz todo o dia a dia, que tem as pessoas contratadas, etc., né? Então, ela tem uma personalidade muito forte aqui no Rio e uma atuação muito forte, né? E de alguns anos para cá, a gente começou a construir algumas ações da própria fundação. Nesta semana, a gente inaugurou, por exemplo, um hospital de câncer privado, sem fins lucrativos, aqui no Rio de Janeiro, né? Que funciona no Meier, né? Geral, assim, ou infantil? Não, ele é um hospital, a única coisa que não vai ter vai ser infantil, porque como ele é um hospital de 80 leitos, a gente achou que lá não teria um espaço mais adequado para a criança, não teria como construir uma área mais lúdica, etc., né? Para quebrar um pouco a cara de um hospital. Então, ele é um hospital que vai ser de adultos, de tumores sólidos, né? Basicamente. Mas com 80 leitos. É cada definição do câncer? É uma doencinha danada, é uma doencinha
É uma doença muito, assim, é uma doença que, com o envelhecimento da nossa população, ela se tornou muito mais frequente, muito mais intensa na nossa sociedade, né? E aí, assim, uma primeira coisa que a gente não pode ter medo de falar nisso. Câncer é câncer, é uma doença que tem tratamento, que tem uma alta taxa de cura, mas que tem que ser tratada rápida, né? Não é uma doença que você pode deixar para o ano que vem ou deixar para depois. Pelo que eu estava lendo, as doenças que mais matam no Brasil são as doenças cardiovasculares. Cardiovasculares. Em seguida são as doenças devido à violência do povo. Isso. E em terceiro, o câncer. Vocês estão exatamente. perdendo para os inimigos do Roberto. É. Vamos falar então do nosso inimigo maior, que é o cigarro. Alguém aqui já fumou? Não, Desse mal eu não morro. Nada, André. Não. Eu fumei. 30 anos também. Você fumou. Você fumou, Leonardo? Não. Camila? Também não. Nem umzinho, hein? Não. Olha que eu sou testemunha da sua vida. Então tá bom. Então a gente não está tão mal assim. Não, é isso? Dentro do que é a população mesmo, né? Do que foi, né? A gente, o Brasil, das políticas públicas no Brasil, a política do controle do tabaco talvez seja a mais vitoriosa que nós tivemos, né? E é sem dúvida um exemplo para o mundo, assim, né? A gente às vezes tem vergonha de falar das coisas boas que a gente fez e que deu certo, mas essa política do controle do tabagismo na nossa sociedade, ela realmente funcionou, né? E funciona, né? Teve um artigo de uma revista muito prestigiosa na área da medicina chamada The Lancet, né? O Lancet, que mostra isso e fala muito do Brasil por conta dos exemplos que o Brasil trouxe, né? E as ações, primeiro que assim, não é uma ação só médica ou só da área da saúde, ela tem que ser uma ação multidisciplinar, multissetorial de várias áreas, né? E as ações que, de fato, diminuíram o tabagismo, então, por exemplo, de 2006 a 2016, nessa década, nós saímos de 15% da população adulta fumando para 10%, com uma redução de 56% do hábito de tabagismo na população. Isso é muita coisa para se conseguir em uma década, e se você pega o mundo nesse período, no mundo isso aumentou, né? Países da Europa, quem viaja, que vai para a Europa, países asiáticos, fumam muito, né? E fumam coisas que para nós já é absurdo. Se alguém for fumar num ambiente como este, num ambiente fechado, certamente todo mundo vai olhar e falar, não pode, tira, isola. E as pessoas já incorporaram esse hábito. Fora do país isso ainda é comum você em ambientes fechados, restaurantes, etc., as pessoas fumarem, né? Isso nós já superamos enquanto um hábito cultural da nossa sociedade. Agora, nós estamos com problemas com os adolescentes, é isso? A gente costuma dizer que o tabagismo é uma doença pediátrica. Por quê? E é forte isso, não é uma doença de criança, não, é uma doença pediátrica, porque é o jovem e o adolescente, a criança e o adolescente, que inicia o hábito de fumar, né? E a indústria, ela é muito perversa com isso, né? Então, quando você faz um cigarro e coloca um sabor no cigarro, né? Um sabor mentol, sabor de morango, de canela, etc., aquilo é para atrair esta população para experimentar. Por quê? Porque o cigarro tem um gosto ruim, né? Você vai fumar, ele é amargo, ele fede, ele te deixa sujo, né? Então, aquilo não é atrativo para uma criança e para um adolescente. Mas não é proibido? É proibido. Sabores não é proibido então, no cigarro? Isso é uma outra questão, né? Eu achei, a indústria... Não foi isso sancionado pela Dilma, não foi isso? Foi. A Anvisa, né, que é quem regula isso, proibiu o aditivo químico, né, que é o que dá o sabor. Isso. Mas a indústria entrou com uma ação de inconstitucionalidade e conseguiu uma liminar, né, que permite ainda a comercialização, porque... por conta disso, né? Por força de liminar, né? E deve ser julgada, está marcada para ser julgada no Supremo Tribunal Federal este mês, essa liminar. É tão esquisito, né? Porque o pessoal da indústria de fumo, eles morrem frequentemente de câncer de pulmão. Também. E eles continuam produzindo. Eles não são diferentes de ninguém, né? Além disso, né, da doença em si, o que este dia hoje, que mundialmente a OMS tem chamado a atenção, é para o impacto econômico do tabagismo, né? Não só na saúde das pessoas, mas na saúde, você para de trabalhar porque você adoeceu, né? Você morre por conta disso. A campanha do Ministério da Saúde que ele lançou, ela é muito forte, né? A campanha do Ministério da Saúde é fumo, mata. Né? É verdade, são 50 doenças associadas, 50
tipos de câncer associados ao tabaco? Ao tabaco, é uma quantidade enorme, que a gente sempre associa ao pulmão, né? Mas bexiga, colo em reto, boca, toda faringe, a parte laringe, de boca, faringe, laringe, por onde língua, ele vai passando, ele vai destruindo. Vai destruindo, entendeu? Então, é muito agressivo. Assim, e toda a parte de agressão ao meio ambiente, né? Que é muito intensa, né? Então, a quantidade de lixo que você tem, a guimba de cigarro, é um lixo que o filtro ele não desaparece do meio ambiente, fica anos contaminando, né? E todas essas questões que está se chamando a atenção para tudo isso, não só para a saúde, mas também para o efeito econômico, o impacto econômico que tem. Um exemplo, né? Hoje foi lançado no INCA uma estimativa do custo do hábito do tabaco no Brasil. Né? Então, se chegou a uma cifra de em torno de 60 bilhões de reais. Bilhões. Apareceu antes na matéria. Gastos com o tabagismo, não só para tratamento de doença, mas a pessoa que para de trabalhar por isso, uma família que é afetada por alguém que teve câncer e que mudou totalmente. Se juntou tudo isso, chegou a essa cifra. Né? Aí fala, mas é uma indústria importante que traz dinheiro, não sei o que e tal. Chega a 5 bilhões de reais, que é o que se arrecada com a indústria por conta da produção do tabaco. Né? E nós somos um forte exportador de tabaco para o mundo, além de um grande produtor. Né? Quer dizer, 60 bilhões contra 6 bilhões. É isso, 10% em torno disso. Então, assim, é uma conta que não fecha. Então, é um dever nosso da saúde pública, né? É um dever da gente induzir políticas para a redução. E aí é importante uma coisa, não culpabilizar. Né? A pessoa que fuma, né? Ela fuma... hoje a gente sabe que a nicotina causa uma dependência química, né? Então ela é um vício, né? E que tem que ser tratada individualmente. A gente tem que dizer, coitadinho de você, você é um doente miserável, pobrezinho, é isso? Dependente. Não, coitado de você. Acho que assim, tem que entender que essa pessoa que fuma, que tem esse vício, que é um pobre coitado, existem tratamentos, existem saídas para isso, né? E que a gente tem que buscar essas saídas para parar de fumar. E a qualquer momento, né? Olha só, outro dia a gente teve um garoto que foi cracudo mesmo, ficou 8 anos na rua. Eu perguntei, e ele saiu, está limpo agora já tem 2 anos, eu acho. E ele disse para mim que ele tentou parar 12 vezes até conseguir. Olha só, doutora Alfredo, o seguinte, álcool dá barato. Ou seja, a gente bebe, a gente fica bêbado, fica alegre, fica triste, ou seja, cocaína dá barato, maconha dá barato, tudo isso dá barato. Qual é o barato que o cigarro dá? Pois é, né? Então, qual é o barato que o cigarro dá, né? É um relaxamento, é você ficar... A nicotina ativa muito as funções cerebrais, o seu cérebro funciona de uma velocidade mais acelerada. Né? Não tem ganhos de droga? Assim, faz algum efeito. Muito menor, entendeu? Não, porque eu não me lembro por que eu fumei, mas eu fumei 30 anos. No final, eu já não sabia por que eu fumava. Mas eu acho que, na verdade, está mais relacionado com a dependência química mesmo, que a própria droga que dá o barato dá, e talvez o cigarro não dê, porque também nunca fumei. Aí aí você não consegue, porque são ligações químicas, e você não consegue se livrar daquilo. Tem comprovadamente a ligação psicológica, a coisa do o hábito social também. Isso, o hábito social. Já foi moda, não é mais, já é cafona. Tinha o glamour, né? Teve, isso já passou, mas a dependência psicológica... Doutor exatamente. Os filmes mostraram. Não, mostram ainda, Sandra. Mostram ainda. Eu sei que eu fico de olho nisso, porque meu filho começou a fumar com quase 30 anos. E eu estava entrando na onda dele. De época. Eu estava voltando a fumar. É impressionante isso. Como o cigarro, ele... É coisa do social, vamos lá fora fumar. Muito perigo. Me deu a sensação de uma coisa muito perigosa, sabe falar em perigo? E aí, por exemplo, enquanto políticas a política de saúde pública para o controle do tabaco, uma das ações fundamentais foi exatamente a questão da propaganda. A proibição da propaganda, as advertências sanitárias, são aquelas imagens chocantes que tem no maço de cigarro, aquilo... Parece que não se acostuma, mas aquilo assusta, né? Uma criança que vai pegar aquilo... Aquilo é incrível, né? Porque, assim, homem entra e diz assim, me dá um câncer de útero aí. Não conhece essa história. Que horror. É verdade, eles fazem isso, os meninos, para fumar. Então, a questão da propaganda, eu acho que de ter proibido propaganda em todos os meios, né? E uma outra questão importante é a questão do preço do cigarro. O preço do cigarro, ele é um fator preponderante na questão desta política de cessação do tabagismo. Né? Hoje, em média, está em torno de R$ 7 um maço de cigarro. Né?
E aí, assim, ele é caro, né? Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, se fumar um maço por dia, vai gastar no final do mês R$210, né? Um salário de em torno de R$900 mil vai estar praticamente 20% do seu salário. Parece que é proibido para isso, né? Cigarro mais barato que R$3, mas eu acho que isso daí teria que... É o preço mínimo do cigarro. Deixa eu ir para o intervalo, na volta a gente fala mais um pouquinho sobre isso. A gente vai para mais um intervalo, o bloco seguinte é o último, tá, gente? Sem Censura, volta já já. Voltamos com Sem Censura, hoje falando sobre o Dia Mundial Sem Tabaco, sobre teatro, sobre música e sobre educação. Camila, temos perguntas, comentários? Temos sim. A Deise Martins, ela pergunta quanto tempo entre sonhar e colocar em prática a peça. Ela diz que ela também é atriz e gostaria de fazer o mesmo, se você tem alguma dica. Olha, com relação ao meu tempo, durou acho que uns 8 meses, mais ou menos. Não foi tanto assim. Foi. Não foi tanto, não, né? Não é tanto. Para esse espetáculo em si, foi bem rápido, na verdade. Rápido demais. Porque por isso... cá entre não é por nada não, mas é R$1, depois R$1, R$2, R$3, não é? Exatamente. Mas por isso que eu falei no começo da entrevista que, assim, apesar de as coisas estarem difíceis, apesar de ser muito impossível para muita gente, ainda é possível se você junta força, se você conhece os anjos que você falou, se você conhece pessoas que podem ser anjos na sua vida. Nós tivemos várias pessoas assim. Inclusive, fizemos a campanha que eu te falei para arrecadação e conseguimos colocar em prática. Camila, né? A Deise. Conseguimos colocar em prática depois de 8 meses de trabalho e estamos agora curtindo o maior sucesso que a gente está tendo com a peça. Vai lá, Deise. Eu aconselho todos vocês a tentarem fazer a mesma coisa. Legal. E a Vivian Arruda, ela pergunta para o médico se tem algum método mais assertivo para parar de fumar. Era isso que a gente ia conversar agora. Vamos lá. Antecipei, quer dizer, Vamos a Vivian. É assim, não tem uma receita de bolo, né? Acho que assim, tem uma coisa que você tem que ter muita força de vontade. A primeira coisa é isso, vou parar de fumar, decidir que vai parar de fumar, né? E aí tem procurar uma ajuda, né? Eu acho que existem vários locais, tanto no SUS quanto na área privada, que podem ajudar, né? E aí depende de quanto a pessoa é tabagista. Tem uma pessoa que é um tabagista mais leve, que você consegue, com uma estratégia de convencimento, com aquela goma com nicotina ou o adesivo de nicotina. Outros você vai ter que usar um medicamento específico para isso, que ajuda a controlar um pouco essa ansiedade, né? Agora, atividade em grupo ajuda muito, né? Como foi colocado aqui, por exemplo, a gente tem alguns aplicativos de celular, né? Que quando eu estou com vontade, eu mando um zap, eu mando alguma mensagem para alguém que me pega aquilo, me liga na mesma hora e fala assim, não fuma, conversa comigo aqui agora, etc. Porque na hora que dá aquela fissura que precisa, que tem aquela vontade, sempre um amigo, uma pessoa, um grupo que ajude, um apoio, né? Mas olha, se consegue muito, é importante isso a qualquer tempo, né? Eu já fumo há 40 anos, não vou parar mais. Não, vai parar sim, consegue sim. Eu tenho uma amiga que tinha 70 anos, o médico disse, não para mais não, porque é besteira, você vai morrer, você vai sofrer. Ela disse, eu quero parar porque eu quero. Ela disse que ela tornou a vida do marido, da empregada, da filha, um inferno durante 2 anos. Ela parou. Morreu, mas morreu sem fumar. Tá vendo? Morreu eu acho que 15 anos depois. Que é fundamental. Acho que isso é super importante. Então, se consegue bons resultados com isso, né? Bons resultados, mas tem que querer, vamos parar, vamos conseguir. E aí consegue. Olha só, eu estava até querendo falar com vocês, porque vocês sabem, volta e meia tem teses de doutorado sobre sem censura e tal, mas agora, nesse mês, tem uma colega nossa que está apresentando uma monografia sobre sem censura ao longo do tempo. Ela entrevistou Leda Nagli, entrevistou Lúcia Lima, entrevistou Tetê Muniz, entrevistou todo mundo. Fez uma linda tese de monografia, vai passar, vai ser brilhante, vai ter 10. Então, eu queria dar os parabéns para Priscila Correia, que foi nossa estagiária aqui no Sem Censura e que vai passar com 10. Menos que 10, não me apareça aqui, Priscila. E parabéns e até seu próximo trabalho, que vai ser maravilhoso, porque ela foi estagiária e ela está se formando, então. Deixa eu, então, voltar com você. Você queria deixar alguma dica, algum endereço, algum site assim? Então, o site da Fundação do Câncer, que é www.cancer.org.br, né?
Acho que lá tem bastante dicas, bastante informação. Acho que pelo e-mail institucional nosso lá a gente pode ajudar, se precisar de alguma orientação mais detalhada, etc., né? Que é um caminho, né? Vai dar certo. Com certeza. Olha só, parece que Brasília tem ótima música. É isso mesmo? É verdade. Não sei porque até tem aparecido tanto música de Brasília aqui. Mas não é só Brasília. Na realidade, eu nasci no Maranhão. E foi educada no Pará? Fui criada exatamente em Belém. Eu falo paraense. As pessoas acham que eu falo carioca. Não, eu falo também carioca. Mas, na realidade, hoje eu divido minha vida entre Brasília e Rio. Eu sou mesmo brasileira. E é para todos eles que estão nos assistindo que eu desejo uma tarde maravilhosa, porque a nossa está sendo, não é, Vera? Olha só, qual é a coincidência que tem aí entre você e o André? Gente, só, não acredito nisso. Artista também. A gente se une na arte e na profissão. Ciência. Exatamente. Isso. Somos dentistas. Três médicos, três doutores aqui. Doutor. Aí, a diferença entre nós é que eu já consegui largar a odontologia. Na realidade, eu só me tornei cantora profissional quando larguei as profissões. Eu fui inicialmente dentista, formada pela Universidade Federal do Pará. Depois fui para Brasília, onde exerci e fiz pós-graduações, etc. Aí cansei, fui ser agente de turismo. Montei a Duailib Tour. Foi um sucesso, eu adorei, viajei. O bom é que eu fechei a agência e continuo viajando, mas agora por um motivo ou outro, que é cantar. Então, em 2005... Você sempre cantou esse tempo todo? Eu cantei a minha vida inteira. A mamãe me ninava, a família da mamãe é extremamente musical. Os Duailib gostam muito de arte, são verdadeiros artistas. E eu fui criada nesse clima. O papai também tinha uma voz muito bonita. Então, eu ouvi muita música bonita, muita música boa, coisa que mexe com a emoção, né? E eu acho que essa coisa da cultura mesmo, né? Nos fortalece, nos une, nos fortalece, nos emociona. Mas aí você fez curso de canto, não foi tudo autodidata? Não, eu fiz piano. Olha, eu comecei com musicalização aos 5 anos. Dos 6 aos 15 eu fiz piano no Instituto Carlos Gomes, lá em Belém. Tá. Eu quase formei em piano clássico. Não é a minha praia, eu sou popular, né? Eu gosto da música popular brasileira. Mas aquilo me deu o alicerce, me deu base para que eu tenha o conhecimento teórico. Deixa eu só perguntar aqui para o Alfredo. Alfredo, você toca música? Tem alguma coisa? Não. Nenhuma ligação com as artes? Com as artes. Está faltando essa parte. Vamos pintar, vamos bordar. Está faltando essa parte. É fundamental. Eu acho que todo mundo deve ter contato com arte nesse mundo aí afora. Isso. É uma coisa que transforma o ser humano. Porque ele ainda não descobriu. E sobretudo, porque mexe com a criatividade, com a sensibilidade. Mas você tem esse lado empreendedor, né? Fortíssimo, fortíssimo. Tanto que eu me empresario e adorei ouvir a história do André e de tantos outros, porque eu não aguento. Aliás, o programa de hoje, para mim, está bárbaro. Porque é um bando de gente vencedora, entendeu? Arrojado. Porque eu não aguento a lamúria, a lamentação. Está difícil, isso é um fato, não tem discussão. Mas está difícil para todo mundo. Vamos pegar o outro lado, o lado do anjinho da guarda. Olha o Roberto. Isso! Então, é isso que eu estou falando. O programa de hoje está bárbaro. Eu fui uma abençoada, agradeço a sua produção, Cristóvão de Chevalier, meu assessor querido que nos vê. Mas os anjos todos. Todos. Pois é, o pessoal, entende? Que o programa é desse, dá para fazer, Vera. Mas aí, fala mais da música. Aí, então, aí em 2005, parei, pronto, chutei o pau da barraca, entendeu? Chutei tudo e vi para o Rio. Fechem as bocas que eu vou abrir a minha. Isso, e os aviões também, lá fechei a agência de turismo, vim para o Rio em 2005. Na realidade, começou em 2004 com o Antenor Bogea, que é um diplomata, já está aposentado, me conheceu e disse, Sandra, você vai gravar comigo no meu CD. Fazer um CD com duetos. Ele já tinha gravado 3 discos fora do Brasil, ele era dito cultural pelo mundo, mas eu vou gravar agora no Brasil e quero você como uma de minhas parceiras. Não vou, vai, não vai, foi uma briga. Falei, Antenor, eu gosto de cantar em casa. Eu gosto de cantar o que eu quero, a hora que eu quero, para quem eu quero. Não, mas no meu disco você vai. E estava Alcione no disco, Miúcha, Simone Guimarães, Mariana de Moraes e eu. Eu topei, no final eu topei. E olha o resultado disso, foi em 2004. Aí eu fui fazer aula de canto. Tá. Aí falei, vou me preparar, eu sempre fui assim, organizada. Vou me preparar para cantar bonito, né? Já que eu vou cantar, gravar. Foi um sucesso. Lá eu conheci Leandro Braga, que é um parceiro meu de disco, tem um dos meus CDs, é voz e piano, eu e Leandro.
Zé Américo Bastos, que arranjou todo e produziu o meu primeiro disco e o quinto também. Tá. O primeiro do princípio ao fim. Esse é que número, esse de agora? Esse é o primeiro DVD. Eu fiz 5 CDs e agora é o primeiro DVD. Aliás, eu acho que sempre devia ser DVD. Fica muito mais caro, né, também, né? Fica um pouco mais caro. E gozado, ontem eu conversei com um produtor que ele acha que DVD não funciona. Olha, para você ver. Eu adoro. Eu disse, olha, você me desculpe. Já teve o Nico Rezende aqui, eu adorei também. Eu falei para ele, você me desculpe, o meu público pediu DVD. Eles queriam levar a minha imagem para casa. Eu gosto. Não só a minha voz. E hoje os carros têm DVD. Entende? Então, você vê como... Enfim. Mas temos aí CDs e DVD. Tá. Aí fala do DVD. Aí conheci o Zé Américo e o Zé Américo me chamou na gravação do CD e disse, Sandra, você é um talento, você é uma artista, pare com isso. Venha para o nosso lado, para de brincar, né? De outras profissões. E eu vim para o Rio realmente em 2005, colei no Zé, fechei minha agência, e em 2006 a gente já gravou e lançou o primeiro CD, que foi Do Princípio ao Sem Fim. E aí, ano passado, então eu resolvi comemorar os meus 10 anos de carreira gravando o DVD, que foi um show ao vivo, com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Então, o FAC... Olha só, eu vou ter que... Eu quero mostrar para os telespectadores da televisão, e aí eu vou ter que... A gente vai continuar no Facebook depois, tá? Tá. Mas eu queria perguntar para você qual é a música que a gente... Quais são as músicas que a gente vai mostrar nesse pedacinho do DVD que a gente vai passar? O Gustavo já preparou. Tem Resposta ao Tempo, Lembra de Mim, que são músicas que estão no DVD e que eu faço questão de dizer que eu vou cantar no dia 8 de junho aqui no Rio. Não, mas eu já... a gente volta? Isso, a gente vai voltar, mas fala isso. Dia 8 de junho, aqui no Rio, então, eu tive a felicidade de ser super bem recebida no Teatro Café Pequeno, Pablo querido, meus sinceros agradecimentos. Vou cantar lá, no teatro, para o público do Rio de Janeiro, no Leblon, um teatro chique, pequenininho, aconchegante, às 8 da noite. E baratinho, 40 inteira, 20 e meia, já está à venda a partir de amanhã. Já volta contigo. A gente vai agradecer, então, deixa eu agradecer aqui meus convidados, Alfredo, Sandra, André e Roberto, a vocês que nos acompanharam. Você agora fica com o Cenário Econômico Adalberto Piotto ou com a gente no Facebook. E a gente volta amanhã. Até lá, 5 da tarde. Batidas na porta da frente, eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar, eu não sei. A vizinha quando passa com seu vestido grimar, todo mundo diz que é boa, mas com a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Você tem um timbre, não tem? Ela canta, não é timbre, muito bonita essa voz.
Aquele que canta a noite toda e quer cantar mais. Agora nós estamos só no Facebook. Eu queria passar a palavra para o Roberto, porque o Roberto tinha dito que ia fazer uma pergunta para o Alfredo Scaff e eu não passei a palavra para ele porque a gente começou a ficar com pouco tempo. Sim. Você se lembra da pergunta que você queria fazer? Sim. Eu queria uma informação maior sobre o fumante passivo, né? Para a gente ficar mais informado e mais alerta quanto a isso. Então, primeiro é fundamental lembrar disso, né? Que você fumar em ambientes fechados ou fumar próximo a uma outra pessoa, principalmente crianças, né? Aquela fumaça está sendo absorvida da mesma forma, né? Pela via respiratória. E assim, a quantidade de eventos, doenças, né, causados pelo fumante passivo é enorme. Pode dar câncer de pulmão? Sim, a gente estima que 1/4 dos cânceres podem ser causados pelo fumo passivo. É um número muito significativo, muito significativo. E a criança é mais sensível? A criança é mais sensível, porque ela absorve aquilo, pode desenvolver alergias, desenvolver outras patologias mais agudas por conta do fumo passivo, né? Doutor. Então, quem é fumante, quem tem criança em casa, vai fumar na rua, sai de casa, não fuma em apartamento de jeito nenhum. Aquela história, abre a janela e fuma. Tudo bem, mas vem o vento e joga tudo para dentro, né? Então, acho que a gente tem que se cuidar muito com relação a isso, né? E dentro de casa, tem o pai ou a mãe fumante, aquele cheiro que fica, até mesmo nos carros, né? Fica dentro. Aquilo pode causar também, parece que nos Estados Unidos é detectado que aquilo pode causar um câncer, um mal. É verdade? Pode causar? Ouvinte, o cheiro? Em algum estado. O resíduo. O que vai ficando de resíduo, de impregnação. Tem uma diferença grande que é o seguinte, lá os ambientes são muito fechados, né? Por conta da questão climática, etc. Então, isso é um problema sério por conta disso. E aí não é só o cigarro, mas também produtos de limpeza, diversas outras questões que tem que ser adequado àquele ambiente fechado por conta do clima, né? E no carro as pessoas ficam fechadas no carro o tempo todo. Aqui no Brasil, por mais que a gente use ar-condicionado, a gente sempre termina andando bastante com janela aberta, etc. Esse problema é menor. Fica muito mais uma questão de higiene também, né? De sujeira, da cinza, etc., que tudo pode contaminar, né? Agora, é importante lembrar disso, né? É importante que o fumante passivo é uma questão importante e a gente deve lembrar sempre disso, né? Ok. Camila? O José Jário Silva, ele pergunta se depois de parar de fumar, quanto tempo leva para se recuperar? Se recupera de alguma forma? Recuperar o quê? A saúde, né? A saúde. Limpa o pulmão. Tempo. Então, olha só, Zé, é imediato. Assim, se você parou de fumar agora, daqui 2 horas, ou menos, né, 1 hora, tua frequência cardíaca já voltou para níveis básicos. Assim, você fuma, a sua frequência dispara. Então, parou, já começa a baixar. Em 6 horas, a tua pressão arterial, que de um tabagista vai estar mais elevada, já vai estar diminuindo de novo. No segundo para o terceiro dia que você parou de fumar, você já vai começar a sentir gosto das coisas. Cheiro. E quem fuma não sente gosto nem cheiro, né? Ou sente o gosto muito diferente do que eu sinto, do que a gente sente. Então, com 2, 3 dias, você já vai estar com essa diferença, entendeu? Então, a gente costuma falar isso. Imediatamente você já vai ter benefícios e ao longo do tempo você vai adquirindo, vai mudando os teus hábitos, etc. Então, quanto tempo demora, doutor, para a gente ficar livre de um risco das doenças, por exemplo, câncer e tal? Digamos. Então, eu acho que depende muito da carga tabágica, ou seja, o quanto você fumou, né? E isso está muito dependente disso, de quantas pessoas fumam ao longo da vida, né? Isso, por quê? Porque, por exemplo, câncer é uma mudança na célula, então você vai ter alterações na célula que vão se reproduzindo e vão levando àquela lesão, né? Então, quanto mais agressão tiver aquilo da fumaça e dos produtos da fumaça, né, maior é a mudança e aí você pode levar a displasia, a metaplasia ao câncer, né? Então, uma pessoa que fumou durante 40 anos e que teve uma metaplasia, por exemplo, no intestino, né, e aquilo está guardadinho ali dentro, eu parei de fumar, pode ser que daqui a 10 anos eu desenvolva um câncer que foi originalmente causado lá atrás. Também, daqui a 30 anos também? Pois né? Aí quanto mais tempo você fica na frente, você vai ficando com a mesma chance de uma população que não teve contato com isso. Quer dizer, as outras causas que podem levar ao câncer começam a se comparar. Isso para todos, menos para o câncer de pulmão, né? Que as alterações no pulmão, né? Alterações de câncer de pulmão, as alterações do tabagismo no pulmão, elas são
estruturais, elas são mais definitivas. Ai, né? meu Deus do céu, Então, não, fala assim, por exemplo, e aí a gente pensa muito no câncer, mas, por exemplo, o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, é aquele fumante que fica com falta de ar, que não consegue respirar, etc. Isso não tem jeito, alterou a estrutura do pulmão, né? E aí aquilo vai perdurar, a pessoa fica limitada, fica com diminuição da capacidade, anda um pouquinho, já fica com falta de ar, não consegue subir uma escada, etc. E tem N exemplos que a gente tem. Hoje de manhã no INCA teve um depoimento belíssimo da esposa do Chico Anísio, né? Contando do final da vida do Chico Anísio, de como que foi. Ele não tinha câncer, mas ele morreu por conta de um efizema pulmonar, que é uma doença gravíssima causada pelo fumo também. Eu ouvi a entrevista dele, ele disse que uma única coisa ele se arrependeu na vida, que foi de fumar. Olha que louco, com mais de 70 anos. É isso aí. Uma única coisa eu me arrependi de ter feito nesta vida. Eu parei de fumar há 25 anos. Ainda vou desenvolver um câncer. Vai não. Doutora, muito obrigada, doutora. Eu acho que eu vou escolher a medicina de casa. Ô, doutor, em cima do que o senhor falou, uma coisa que eu acho que é interessante, que às vezes no começo, quando ela perguntou quanto tempo você fica livre dos efeitos do cigarro, né? Quanto tempo demora para você, sua pressão arterial, as coisas voltarem, de repente não é muito tempo, de 3 a 4 dias, sei lá, você está totalmente livre. Mas o bom ficar claro é que, assim, o mal que ele já causou, isso é estrutural. Então, para a pessoa, então eu posso parar de fumar qualquer hora que eu vou estar ótimo, maravilhoso, 3, 4 não é cumulativo, né? Um mal cumulativo. Está dizendo assim, mudou isso. Mas assim, é porque muitas pessoas falam, mas eu já tô comprometido, não vou parar. Não, tem uma porção de coisas que você recupera e recupera. Olha só, eu ouvi quando eu tinha acabado de ter filho, eu tive filho muito tarde, e aí eu li que o cigarro, ele rouba 10 anos da sua vida. Em tese, assim, se você, em princípio, tem uma máquina que vai durar até os 90, exatamente isso. Você vai morrer com 80 se você fuma. Se você tem uma máquina que vai durar até 110, você vai morrer com 100. Mas ele não tem essa máquina ainda. Então, se você tem uma máquina que vai durar 80, porque eu estava imaginando pela minha família, eu vou morrer com 70. Eu estaria morta agora. Se eu não tivesse parado, digamos, né? Mas é exatamente isso. Né? É isso mesmo, né? O número a ordem de grandeza é exatamente 10 anos. 10 anos ele diminui em média isso daí. É exatamente isso. Camilinha. Mudando de ação. A Ana Maria, ela pediu para você repetir o horário e a data do show. Isso, é verdade. Então, que bom. Para enfatizar. Isso. O show será no dia 8 de junho, portanto, na próxima quinta-feira, né? A próxima quinta-feira, 8 de junho, às 20 horas, no Teatro Café Pequeno. A próxima quinta-feira, não. A outra. Sem ser amanhã, né? Sem ser amanhã é dia 1º, então dia 8. O Teatro Café Pequeno fica na rua Ataúfo de Paiva, atrás do ponto de ônibus, em frente ao shopping Rio Design. Rio Design Leblon. Rio Design Leblon. Pronto, Rio Design Leblon. Aqui tem a rua Frânio de Mello. Então fica ali. É um teatro delicioso. Os ingressos já estarão à venda amanhã. Amanhã, a partir das 14 horas. Se eu não me engano, só funciona de tarde até 19 horas. Já estarão à venda. É um teatro pequeno, aconchegante. Venham me ver. Então, as vendas são só lá ou vão ser online também? Só lá em dinheiro. Tá bom. É um teatro da prefeitura e eu estou muito feliz. Pequenininho, bonitinho. Charmoso e estou sendo super bem recebida. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho. Eu quero te perguntar uma coisa. Pois não. Eu vi assim, agenda do iLib 2017. Isso. Castelo de Bezos, na França, 14 de julho. Caramba. Mas o que é isso? Aí tem outra assim, show família do iLib. Quer dizer, temos 2 eventos, da família e no Castelo de Bezos. Isso. Então, esse danadinho do Antenor Bogé, que eu falei, que eu amo de paixão, sou super fã, a gente tem um show que é muito bonito, chama Encontros e Despedidas. Somos 3. Eu, o Antenor, que também é compositor, assim como eu, ele toca piano e canta. E o Farley Derzi, que é compositor e pianista, que eu conheci neste disco Peregrino de 2004 do Antenor. E nós ficamos unidíssimos, amicíssimos nós 3. É muito bonita a nossa cumplicidade de vida e a cultural, a artística. Então, a gente tem viajado esse mundo, nós 3 juntos. Já estivemos em Atenas, já estivemos em Cannes, em Marseille, em Paris. Gente, fantástico. Bom demais. Na Espanha e no Brasil. Acabamos de voltar de São Luís, fizemos um show bem bacana lá.
E a nossa próxima parada, o Encontros e Despedidas, será no Castelo de Bazoches, durante o primeiro BBF, primeiro Bazoche Brazilian Festival. Olha, ainda tem o nome em inglês na França. E olha que louco, no dia 14 de julho. No dia da queda da Bastille. Esse show Família do Ailib, quer dizer que a família inteira canta, dança e apresenta. Então, nós vamos 4 primos para o Clube da Bossa e de noite no Feitiço Mineiro. Vai ser no dia 26 de agosto em Brasília. Então, eu, né, Sandra do Ailib, que convido meus outros primos, que é a Tiziana do Ailib, o Marco do Ailib e a Lupe do Ailib. Tá, isso. E aqui é o livro da Márcia, minha irmã, a Dade Esquarize, jornalista, escritora, convidou a minha irmã para fazer uma coautoria deste livro que se chama Os Três Porquinhos e o Lobo Esportista. É um livro lindo para criança, professor. E o que eu quero lhe dizer é que o bárbaro é que neste livro o lobo não é mau. Uhum. Então, é um livro educativo, instrutivo, gregário, em que eles promovem, os porquinhos trazem o lobo para o esporte e salva todo mundo junto com toda a galera, o canguru e a centopeia e o tamanduá. É bárbaro. A minha irmã é minha parceira, o Celebrizar, que é o nome do meu DVD. Celebrizar é uma canção, parceria minha, dela e do Marco do Ailib, que nos assiste lá do Maranhão. Então, é uma honra ter uma família tão criativa, tão amiga, tão perto. Maravilha, parabéns por isso. Obrigada. Tem mais uma pergunta. Um comentário e uma pergunta. O Nando Canha, o ator, ele disse que o professor é a síntese da profissão. Idealismo, utopia, realização e transformação e cidadania. Muito orgulho. Temos esperança. E aí o Bruno Serra, ele pergunta se você já imaginava que ia surgir esse sucesso todo com um vídeo. Ele pergunta por que deu tanto compartilhamento. Olha, o meu maior sonho, nunca sonhei com isso, não. E depois como eu falei, uma coisa que eu faço sempre, né? E aconteceu da professora passar emocionada e filmou. E mandou para o secretário. Então, aí mexeu com o sentimento, acho que com uma linguagem até do momento, né? Uhum. Mas eu jamais ia pensar que um dia eu chegar com tanto compartilhamento, tanto reconhecimento do público. É engraçado, né? Porque a internet está permitindo essas coisas. Eu queria, André, que você falasse, você desse de novo o serviço da peça. Obrigado. A gente está em cartaz de terças, quartas e quintas, às 21 horas, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Eu queria aproveitar para falar que a autoria José Antônio de Souza, direção Marcos Alvise, no elenco André Junqueira, que aqui vos fala, o El Aguiar, Bernardo Schlegel, fazemos os 3 personagens e estamos esperando vocês. Vocês vão se divertir. Eu vou amanhã. Ótimo, fantástico. Porque na quinta que vem eu não posso. Professor, posso pedir para você tocar mais uma música para a gente acabar o programa com a sua música? Então eu vou ensinar ao Brasil cantar em Libras. E nós vamos cantar rapidinho. Legal, vamos lá. Porque eu faço isso em sala de aula e eu esqueci de falar, minhas aulas são também na linguagem Libras, na segunda linguagem. Então, tem uma música que venceu o festival em todo o município do Rio de Janeiro. Está até no YouTube, vocês podem conferir, no YouTube do CIEP Roberto Morena. Então, lá está toda a banda que eu montei na época e os alunos participando do Festival da Canção. E esse menino de 10 anos de idade, que hoje está com 18, foi em 2009, cantando a música SOS Natureza. Né? Então, o refrão diz assim, olha... A gente vai acabar, tá, gente? A gente vai ficar só com ele e aí a gente volta amanhã, sem censura. A gente vai acabar com o professor tocando, ok? Então, olha só, gente, vamos fazer aqui. Ele diz assim, a natureza violentada e muda precisa de ajuda. Então, olha só. A natureza é assim, ó. Tá? Isso. Uma árvore, assim. Isso, a natureza. Assim, uma árvore. Violentada. Chorando. Isso. E muda. Assim. Precisa. Assim, ó. Olha o pezinho, né? Precisa, tem que balançar. De ajuda. Assim, ó. De ajuda. Isso mesmo. Então, a natureza
violentada e muda. Precisa de ajuda. Então, minhas crianças que estão me ouvindo, vamos cantar juntos. Então, bora. A natureza violentada e muda precisa de ajuda. Quando poluímos o solo, destruímos vidas no chão. Quando poluímos a água, morremos de sede sem pão. O homem forte e inteligente pode fazer muito mais, preservar, reciclar e ser consciente, cultivar um mundo de paz. A natureza violentada e muda precisa de ajuda. Muito bem, bonito. A natureza violentada e muda precisa de ajuda. Vamos subir o tom, vamos lá. A natureza violentada e muda precisa de ajuda. Para terminar, vocês comigo. A natureza violentada e muda precisa de ajuda.